Lúcifer, Satã Iblis, Beelzebub. Estes são apenas alguns dos muitos nomes usados para descrever o arqui-inimigo demoníaco da humanidade. Uma figura demoníaca que aparece através da história por cultura de todo o mundo. Se tal ser monstruosamente maligno realmente existe, é um contínuo motivo de debates. No entanto, a marca infernal que o diabo deixou nas lendas e folclore da humanidade é indiscutível. Muitos desses descrevem encontros com a besta. Como tal, aqui estão 5 encontros históricos com o diabo. Número 5. Richard Campbell. Richard Campbell viveu durante os anos 1600 e era o escudeiro da Broke Manor, em Devon, Inglaterra. Ele era considerado um homem monstruosamente mau, uma figura das trevas que possui registros em lendas locais, como tendo espancado e abusado de sua esposa, até que em uma noite ela conseguiu escapar, fugindo pelos campos com o marido em seu encalço. Dizem que ele finalmente alcançou a infeliz mulher, assassinando ela e seu fiel cão. Reza a lenda que o fantasma desse leal canino assombrou Campbell pelo resto de sua vida. A razão para a escuridão do escudeiro, no entanto, dizia-se estar em um acordo que ele fizera com o diabo, concedida a imortalidade pela besta. Campbell saindo, tocando terror, criando um legado tão infame que ele mais tarde viria a fornecer a inspiração para o cão de Burkeville de Sr. Arthur Conan Doyle. No entanto, a vida eterna não era para ser dele. Campbell morreu em 5 de julho de 1677, com alguns dizendo que ele foi caçado até a morte por um bando de cães do inferno, empenhados em vingar-se. Na noite de seu enterro, no túmulo da família, dizem-se que este mesmo bando de cães fantasmagóricos veio latindo pela charneca para uivar em seu túmulo. A partir de então, no aniversário de sua morte, o fantasma infernal de Richard Campbell pôde ser visto espreitando os pântanos e a área em torno de seu local de descanso final. Apavorados com a figura sombria e sua conexão diabólica, a população local construiu barras de ferro ao redor do túmulo do escudeiro e colocou uma enorme laje de pedra em cima do túmulo. No entanto, alguns ainda relatam uns estranhos brilhos vermelhos que emanam através das barras de ferro. Alguns até afirmam que, em certas noites, toda uma multidão de criaturas demoníacas se reúnem em seu túmulo, tentando recuperar a alma prometida para seu mestre. Número 4. São Dunstano. No século X, o destino religioso da Inglaterra foi salvaguardado por Dunstano, um clérigo piedoso e caridoso que ocupou muitas posições eclesiásticas importantes ao longo de sua vida. Na época de sua morte,
em 1988, Dunstan serviu como arcebispo de Canterbury e reformara a vida monástica na Inglaterra, além de ser um artista qualificado, apista e metalúrgico. Não só isso, foi dito que Dunstan protegeu a Inglaterra do próprio diabo. Segundo a lenda, Dunstan encontrou o diabo inúmeras vezes. O mais famoso desses encontros ocorreu enquanto ele vivia como eremita em um cômodo em Glastonbury. Como um talentoso que ele era, Dunstan ocasionalmente aceitava encomendas. Um tal encomenda veio de um homem idoso que apareceu em sua janela, perguntando se Dunstan faria um cálice para ele. Concordando, Dunstan começou a trabalhar na peça. No entanto, quando ele olhou para o reflexo de seu trabalho, ele percebeu que seu visitante havia mudado. Em um momento, ele era o velho. No seguinte, era um menino. Depois, uma mulher. Foi então que Dunstan percebeu que seu visitante era o diabo. Escondendo sua aflição, Dunstan continuou a elaborar o cálice. Ele pegou a pinça de ferreiro e a moveu para o fogo. Uma vez que ela estava em brasa, virou-se e agarrou o diabo pelo nariz com a pinça. Apesar da luta e gritos do demônio, Dunstan calmamente expulsou a fera de sua oficina. Em sua oficina, tocando sua harpa, enquanto o santo tocava sua música melodiosa, um vagabundo se aproximou. Este era o diabo, mais uma vez com a intenção de enganar o homem santo. No entanto, Dunstan era um homem astuto. Ele, mais uma vez, agarrou o diabo, dessa vez pegando seu casco diabólico. O santo começou a calçar a besta, pregando furiosamente uma ferradura de metal no casco do diabo. O diabo implorou e chorou de dor. Quando Dunstan martelou longos pregos, um atrás do outro. Quando terminou, Dunstan apenas concordou em remover a ferradura e libertar o diabo, depois que prometesse que nunca passaria por uma porta sobre a qual houvesse uma ferradura. Número 3. A Ponte do Diabo. Quase todo país possui uma lenda de uma ponte do diabo. A este respeito, o Estado Federado de Tirol, na Áustria, não é diferente. A lenda relata que um dia, uma aldeia no vale de Montafon teve sua ponte varrida por uma torrente avassaladora. Os aldeões estavam justificadamente preocupados, pois dependiam dessa passagem para ir e vir de Serons. Do outro lado do rio, de onde eles negociavam e compravam seus suprimentos. Unindo-se, os aldeões se dirigiam ao carpinteiro local, oferecendo-lhe uma grande quantia de dinheiro se ele reconstruísse a ponte vital em 3 dias. O carpinteiro estava incrédulo. O dinheiro que estava sendo oferecido tornaria sua grande família rica. No entanto, ele viu que completar uma quantidade tão grande de trabalho
em apenas 3 dias era uma impossibilidade. Antes de tomar uma decisão, ele implorou aos aldeões por um dia de reflexão. Durante todo aquele dia, até a meia-noite, o carpinteiro estudou e ponderou, procurando freneticamente uma maneira de reconstruir a ponte no tempo especificado. Irritado e incomodado, ele não encontrou solução. Quando ele estava prestes a desistir e ir para a cama, um homenzinho de chapéu verde entrou na sala. O homem estranho alegou que ele poderia ajudar o carpinteiro a completar a tarefa nos 3 dias. Ele, no entanto, tinha uma condição: assim que a ponte estivesse terminada, a primeira alma saída da casa do carpinteiro a passar por cima da ponte pertenceria a ele. Foi então que o carpinteiro percebeu que o homem estranho era o diabo. Então, atraído pela grande soma de dinheiro, ele, o carpinteiro, concordou com os termos do diabo, acreditando que quando chegasse a hora, ele poderia enganar o travesso. 3 dias depois, a ponte estava completa e o diabo estava no meio, aguardando a sua presa. Depois de ter permanecido lá por muitos dias, o carpinteiro finalmente apareceu. Sentindo que seu pagamento estava próximo, o diabo pulou de alegria. No entanto, o carpinteiro estava levando uma de suas cabras, e quando ela se aproximou da ponte, ele a empurrou antes dele e gritou: "Aqui você tem a primeira alma da minha casa." Em um ataque de raiva por ter sido enganado e humilhado, o diabo agarrou a cabra pela cauda e arrastou-a através da ponte. Tão duro foi o modo com que o diabo lidou com a criatura que a cauda dela foi arrancada. Caçoando e ridicularizando por todos que a ouviram, com a cabra, o diabo fugiu. Disse que desde o dia que o carpinteiro enganou o diabo, todas as cabras tiveram caudas curtas. Número 2. Robert Johnson. Robert Johnson foi um cantor, compositor e músico de blues americano. Foi por sua capacidade de tocar violão magistralmente que ele é mais lembrado e ainda considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Estranhamente, tocar violão não era uma habilidade pela qual ele era conhecido desde criança. A história conta que, embora ele tenha tocado avidamente na escola, ele não foi relatado como tendo qualquer talento real para a coisa. No entanto, com a idade de 18 anos, Johnson exibiu um domínio no violão que parecia ter surgido do nada. Seu rápido conhecimento do instrumento era inexplicável. Ele tocava com uma sutileza tão íntima que a única explicação para isso era o diabo. Segunda a lenda, como um jovem que vivia em uma fazenda no interior do Mississippi, Johnson desejava muito tornar-se um grande músico de blues. Este desejo era tão grande que ele levou seu violão para uma encruzilhada próxima. Lá ele foi recebido pelo diabo, que pegou seu violão e o afinou.
Ao devolvê-lo, Johnson recebeu o demônio do instrumento, pelo preço módico de sua alma. Nos anos que se seguiram, Johnson tornou-se um músico itinerante, mudando de lugar para lugar, tocando violão nas pontas das esquinas. Mais tarde, ele passou a gravar várias músicas. Alguns dizem que alusões ao pacto diabólico de Johnson podem ser encontrados em várias de suas próprias canções, incluindo Crossroads Blues e The End Clean Devil. Ominosamente, Johnson morreu em circunstâncias misteriosas em 1938, na terna idade dos 27 anos. Uma teoria sugere que ele foi envenenado pelo marido ciumento de uma mulher com a qual ele tinha um caso. Outra teoria diz que ele morreu de sífilis. Em última análise, ninguém sabe. Não só isso, o túmulo de Johnson também é um mistério, com pelo menos 3 lugares diferentes sendo marcado como possíveis locais. Com a música de Johnson agora consagrada no hall da fama do blues, pode-se apenas imaginar se o diabo veio e cobrou seus honorários conforme combinado. Afinal, Johnson morreu na lendária e possivelmente amaldiçoada idade dos 27 anos, o que significa que ele se junta a outros grandes músicos do Informe Clube dos 27, incluindo Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Jim Morrison. Número 1. A possessão de George Lucas. No sábado, 31 de maio de 1788, o reverendo Joseph Easterbrook foi alertado sobre o estranho caso de George Lucas, um homem que afirmava estar possuído pelo demônio. Foi um dos paroquianos do reverendo, a senhora Sarah Bubber, que lhe contou sobre a aflição de Lucas. Ao visitar a aldeia de Egerton, em Somerset, lugar onde ele morava, a senhora Bubber ficou perturbada ao encontrar um homem que ele conheceu em um estado de doença extraordinária. George Lucas, um alfaiate portador de uma profissão comum, havia sido um filho de bom caráter que constantemente frequentava a igreja e o sacramento. No entanto, nos últimos 18 anos, seu comportamento havia mudado, sua natureza mudou. Durante a sua estadia na aldeia, ela relatou ao reverendo que testemunhou um infeliz homem tendo convulsões várias vezes ao dia, durante as quais ele cantava e gritava em vários timbres, alguns dos quais não se assemelhavam a uma voz humana. George fora colocado sob os cuidados do Sr. Smith, um eminente cirurgião. Muitos outros cavalheiros médicos também haviam emprestado sua ajuda ao Sr. Smith e seu paciente. Tudo foi em vão. Nenhuma cura poderia ser encontrada.
para a misteriosa enfermidade. Como o próprio George, declarando no meio de seus ataques que nenhum médico poderia lhe prestar serviço. Muitas das pessoas da aldeia estavam convencidos que o homem estava enfeitiçado. O próprio George declarou que ele estava possuído por 7 demônios. Depois de ouvir a história da senhora Baber, o reverendo Easterbrook solicitou que George Lucas o visitasse. Nas anotações do reverendo, ele descreveu como George fez os ruídos mais terríveis enquanto seu corpo convulsionava, experimentando até 9 convulsões por dia. O homem estava fraco e emaciado. Ele também era incapaz de ouvir expressões religiosas sem se contorcer de dor. Outra testemunha, que publicou uma carta no jornal local da época, descreveu como George declararia uma voz estrondosa que ele era o diabo antes de cantar uma canção de caça, numa voz rouca e assustadora. Eles até mesmo detalharam como, em certos períodos do ataque, ele ficava tão violento que um assistente era sempre obrigado a estar próximo para impedi-lo de infligir alguma lesão em si mesmo. No dia 13 de julho, o reverendo Easterbrook e vários de seus amigos e colegas reuniram-se com George na sacristia da igreja. Eles começaram cantando hinos, o que imediatamente levou George a convulsionar em agitação. Seu ataque tornou-se tão violento até que ele falou em voz rouca, profunda e sombria. A voz declarou que nunca desistiria de George e que qualquer tentativa de ajudar o homem faria com que ele sofresse 1000 vezes mais. A voz, então, começou a cantar de maneira usual, gabando-se de seu poder, blasfemando e jurando vingança contra o afortunado George e todos aqueles que se atreveriam a se opor a ele. À medida que a sessão continuava, outras vozes se manifestavam, todas recusando-se a soltar George e advertindo contra todos e qualquer tentativa de ajudá-lo. Em um ponto, uma voz possuiu o homem e declarou: "Eu sou o grande diabo." Antes de fazer George ter violentas convulsões, que 2 homens tiveram que contê-lo. Quando a voz, que se pensava ser o demônio, foi perguntada por que ele atacou George, ele respondeu: "Para que eu possa mostrar o meu poder entre os homens." Todo o tempo, George continuou a sofrer violentas convulsões, apesar de seu pequeno tamanho e corpo enfraquecido. Quando a sessão atingiu seu clímax, um dos clérigos ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o espírito maligno se afaste do homem. Orações por sua libertação foram oferecidas e a ordem do clérigo repetida.
As convulsões e agonias de George ficaram mais fortes. Ele agora estava uivando em dor miserável. Então ele foi entregue. As convulsões cessaram. O diabo aparentemente partiu. George Lawkins, anteriormente declarado pelos médicos como incurável, foi curado. Boa noite.